Vamos falar sobre falência. Quando uma empresa fale ou por dívidas, não consegue honrar os seus compromissos, tem muita dívida e ela não vai sobreviver financeiramente, ou por produto sair de linha, tem que fechar as portas. Muitos falam exemplos clássicos, né? Como Kodak, que existia aqueles filmes de fotografia antes, que quando chegou as máquinas digitais, ela faliu, porque o produto saiu de linha e não renovaram a tempo. A gente ouve muito sobre empresas, sobre prédios, condomínios falidos por conta da estrutura, do terreno, e ter que ser demolido, não pode ser mais habitado. Mas quando a gente ouve falar de pessoas falidas, condenadas, isso espanta. A gente sabe que existem países e alguns estados dos Estados Unidos, principalmente, que aceitam e impõem pena de morte. Ou seja, a pessoa está negociando a vida dela por um delito. Se ela é pega naquele delito, ela paga com a vida. Isso é chocante para nós, né? E no capítulo 8 de João, a gente vai ver 2 delitos. E esse delito, um proposital e outro não, um ativo e outro, vamos chamá-lo de passivo, que foi imposto e se paga com vida. Para isso a gente vai dividir o capítulo 8 do Evangelho de João em 2 partes: a luz na escuridão, de 1 a 30, e liberdade na luz, 31 a 59. Jesus estava ensinando nos pátios do templo, na festa dos tabernáculos, e a oposição a ele continuou, aumentou entre os líderes religiosos. No final da festa, do capítulo 8, observa que Jesus foi ao Monte das Oliveiras, verso 1, e no verso 2, ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-los. Jesus ensinando e os mestres, os quais deveriam ensinar, parece contraditório, né? Os mestres tentando armar para pegar Jesus e não ensinar. E usaram uma mulher, o pecado do adultério. E ali nesse pecado do adultério parece contraditório. Eles disseram para Jesus no verso 3, os mestres ali, os fariseus, trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Verso 4, mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. O pecado do adultério não pode ser cometido por uma pessoa sozinha. A pergunta que fica é: por que os 2 não foram trazidos juntos? Era uma armadilha para Jesus. Provavelmente deixaram o homem escapar e trouxeram somente a mulher. E os acusadores dessa mulher devem ter tido muita vontade de humilhá-la em público, pois outra forma seria manter a mulher sob custódia enquanto conversavam com Jesus. Mas ali existia uma intenção de humilhar e expor a mulher, e expor Jesus também. Eles também queriam surpreender Jesus. E por quê? Porque as circunstâncias do adultério era ter uma prova. A lei judaica exigia testemunhas tivessem visto o ato, não apenas um surpreendido. E também, no verso 5, eles alteram um pouco a lei. Na lei de Moisés, nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Aqui, querem pôr Jesus à prova no sentido de a execução só estava colocada para mulheres virgens
já noiva, Deuteronômio 22, 23. E a lei ainda exigia a execução das duas partes, Levíticos 20, 10 e Deuteronômio 22, 22. Não somente da mulher. Uma armadilha para Jesus. E também essa armadilha vai além, porque os romanos não permitiam que os judeus executassem a pena de morte. Se Jesus tivesse aconselhado apedrejá-la, ele teria conflito com os romanos. Se tivesse aconselhado não apedrejá-la, seria acusado de não seguir a lei de Moisés, uma lei distorcida. Então Jesus, conhecendo a distorção da lei de Moisés e conhecendo o cenário, ele foi além da escuridão. Ele penetrou com a luz dele a escuridão deles e trouxe no verso 7: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Essa resposta desarmou. Ele falou em jogar a pedra, atender à lei de Moisés, mas na condição de que somente quem não tem pecado. Ou aqui, nenhum pecado. Não é pecado específico. Aqui é, se você está livre de pecar, atire a primeira pedra. Jesus sabia que o pecado dos corações dos líderes religiosos, e sabia exatamente como expor. Ele sabia como penetrar essa escuridão de pecado e além, expor esse exterior hipócrita. A sua luz transpassou, penetrou e revelou a escuridão do coração deles. Mas e a mulher? A luz de Jesus penetrou a situação dela também. Ele não desculpou ela sobre o pecado, não negou, e ela não negou o pecado, e ela também não se desculpou, mas Jesus não a condenou. Ele permitiu, ele permaneceu aberto, expôs o pecado que era, mas ofereceu esperança. Ele não a condenou, ele a encorajou a abandonar aquela vida de pecado. E aqui Jesus mostra a sua luz. Vamos observar a luz de Jesus. Ela brilha nas trevas do pecado em nossos corações. Não para nos condenar, mas para nos mostrar que existe uma forma de abandonar o pecado. Uma forma de abandonar a condenação, de não sermos condenados. Por quê? Porque ela estava condenada. Agora, pode não parecer confortável quando Jesus expõe o meu pecado dessa forma. E podemos resistir. E também não parece confortável a exposição. Mas, quando a luz de Jesus ultrapassa a barreira da escuridão e possamos estar chocados, uma reação de proteger, fechar os olhos para a realidade dos nossos pecados, mas quando olhamos para Ele, temos a condição de corrigir. Essa luz é necessária. Essa luz no escuro é necessária. Precisamos da luz para ver as coisas. Sem luz a gente não vê nada. Da mesma forma, a luz espiritual é necessária para adentrarmos no mais profundo do nosso coração e observarmos onde estamos alojando o pecado, rebeldia e incredulidade. Não podemos abandonar algo que não temos conhecimento. Jesus penetra nossos corações para que possamos lidar com o pecado, para que possamos vencer o pecado. A luz se revela para que possamos nos arrepender, experimentar a redenção e a vida renovada. Quais pecados Jesus pode estar expondo em você hoje? Como respondemos a essa luz?
penetrando nos nossos corações, expondo os nossos pecados. Vemos a luz de Jesus esclarecer nos versos 12 a 30. Ela não só transpassa, ela não só penetra, mas ela esclarece. Ela traz clareza à confusão. Esses versículos começam com uma declaração ousada de Jesus. Verso 12: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Imagine o impacto dessa declaração tendo a festa dos tabernáculos que recentemente tinha terminado. Houve uma cerimônia de iluminação do templo durante a festa, na qual 4 candelabros muito grandes, alimentados com óleo, foram acesos e encheram o templo de luz. Estudiosos dizem que cada um chega a 23 metros de altura. A luz simboliza a presença de Deus em toda a Escritura. Luz simboliza a presença de Deus. A luz pretendia lembrar o povo da presença permanente de Deus numa nuvem e numa coluna de fogo durante a jornada de 40 anos dos israelitas no deserto. Então imagine o que essas pessoas estavam pensando quando Jesus declarou: Eu sou a luz do mundo. Ele estava essencialmente dizendo: Eu sou Deus no meio de vocês. Esta declaração "eu sou" foi uma declaração clara da sua divindade. Jesus acrescentou que aqueles que o seguem, que andam na sua luz em oposição às trevas, experimentarão a vida. Jesus está falando metaforicamente. Ele está contrastando a luz espiritual e a escuridão espiritual. A luz espiritual traz a vida verdadeira e eterna. E isso nós só encontramos em Jesus, a luz do mundo. Essa declaração irritou os fariseus, os judeus, e desafiaram Jesus. Verso 13. Na lei judaica, o testemunho válido exigia 2 testemunhas. Os fariseus disseram que a afirmação de Jesus sobre si mesmo não era válida sem nenhuma segunda testemunha. Jesus, como Deus, não precisava de validação. Mas mesmo assim, ele esclarece seu testemunho apontando seu Pai como uma segunda testemunha. Os fariseus, porém, não entenderam que Jesus estava se referindo ao seu Pai celeste, seu Pai celestial, e não ao seu Pai terreno. A sua recusa em reconhecer Jesus como Filho de Deus indicava que eles realmente não conheciam o Pai, que afirmavam servir e adorar. Versículo 20 diz que Jesus ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Esse pátio, quando Jesus disse essas palavras, ele estava perto das ofertas. Era um pátio conhecido como o pátio das mulheres, que era o máximo que as mulheres poderiam adentrar no templo. Era um lugar muito movimentado. Muitas pessoas teriam ouvido isso de Jesus. Este versículo também diz que ninguém o prendeu. Por quê? Porque a sua hora ainda não havia chegado. Indica que esses ensinamentos e interações no templo estavam acontecendo somente de acordo com o plano, o cronograma de Deus, com aquilo que Deus queria. Jesus esclareceu o seu testemunho e ele esclareceu sobre a sua identidade, começando no versículo 21. Mais uma vez, Jesus lhes disse: Eu vou embora e vocês procurarão por mim e morrerão em seus pecados. Para onde vou, vocês não podem ir.
Isso levou os judeus a perguntar: será que ele irá matar-se? Será por isso que ele diz: para onde eu vou não podem ir? Mas ele continuou: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados se vocês não crerem que eu sou. De fato, morrerão em seus pecados. Nesses versículos, Jesus mais uma vez afirmou sua divindade ao identificar-se com Deus Pai. Como antes ele enfatizou esta realidade na declaração eu sou, quando disse eu sou ele, há uma frase importante que Jesus repetiu nessa conversa com os fariseus. Ele falou sobre morrer em pecado e se eles não acreditassem que Jesus era quem ele disse que era, eles morreriam em seus pecados. Verso 24. O que ele diz? O que ele quis dizer? As Escrituras ensinam que desde que o pecado entrou no mundo, através de Adão e Eva, todas as pessoas nasceram com uma natureza pecaminosa, um DNA espiritual pecaminoso, morto. Somos todos pecadores. Somos todos destinados à condenação. É como se você tivesse nascido e já ter sido decretado uma sentença de morte naqueles países que falam, por conta de tal delito, pague com a vida. Aqui só o fato de nascer decretou-se a sentença de morte espiritual e física, porque todos vão morrer. Mas espiritual já nasce morto por conta do delito cometido por Adão. Isso é tão contrário à forma como o mundo pensa, e é surpreendente hoje em dia falarmos dessa forma. Possamos irritar as pessoas se falarmos dessa forma, que você nasce condenado. Aquela criança bonitinha, linda que nasceu, ela nasce condenada. Você que não crê em Jesus está condenado. A Bíblia também ensina que o salário do pecado é a morte. E não apenas uma morte física, mas a morte espiritual, que é a separação eterna de Deus. A morte é a pena pelos nossos pecados. Não há nada que possamos fazer para escapar dessa afirmação. Mas existe uma boa notícia, que Jesus fez algo a respeito disso. Ele pagou a dívida do nosso pecado na cruz. Enquanto recebemos o pagamento de Jesus em nosso favor, através da fé nele, somos salvos da pena de morte, dessa condenação. Contudo, tal como os fariseus, se não crermos em Jesus, nós também morreremos nos nossos pecados. Por causa deles, por causa dessa condenação. Isso tudo ficaria ainda mais claro quando Jesus fosse levantado, morto, crucificado, sua morte, sua ressurreição e sua ascensão esclareceriam a sua identidade e a missão. Quem é Jesus e qual a sua missão? Ele é o Filho de Deus, enviado por seu Pai para salvar os pecadores da morte espiritual. Ele é a luz do mundo que expõe nossos pecados para que possamos nos arrepender e voltar para Ele em busca de salvação. E com isso a gente chega ao nosso primeiro princípio. A luz de Jesus expõe o pecado em nossos corações. A luz de Jesus expõe o pecado em nossos corações. Os líderes religiosos
e a mulher apanhada em adultério experimentaram a luz de Jesus no meio das suas trevas espirituais. Seus pecados foram expostos e tiveram a oportunidade de responder à luz de Jesus. O que Jesus está expondo no seu coração? Que pecado está escondido nas sombras? Será a incredulidade? Você está convicto que Jesus pagou a penalidade do seu pecado? Você está livre. Você pedirá a Jesus para iluminar os cantos do seu coração, da sua vida, que você está vivendo, escondendo? Você agradeceria a Jesus por expor seu pecado para que você pudesse abandoná-lo e voltar a Ele? Estamos dispostos a seguir Jesus, a luz gloriosa, por toda a eternidade? Segunda divisão. Ganharemos mais conhecimento sobre a liberdade encontrada na luz de Jesus. Liberdade que vem através da verdade e liberdade da morte. A liberdade através da verdade, nos versículos 31 e 47, Jesus dirigiu-se aos judeus começando com outra declaração muito difícil. Versículo 31. Jesus disse aos judeus que havia crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. 32. E vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. 33. Eles responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Parece no verso 31 que algumas das pessoas professaram a fé em Jesus, seguindo ele, creram nele. Ele ensinou que o verdadeiro teste do discipulado, de segui-lo, é apegar-se aos seus ensinamentos. A fé genuína, se apegar a Jesus e obedecer a sua palavra. E aqueles que se apegar aos ensinamentos de Jesus conhecerão a verdade e experimentarão a liberdade. Verso 33, os judeus se levantaram a uma objeção de que eram descendentes de Abraão e nunca haviam sido escravos. Mentira! Como? Esqueceram que já foram escravos do Egito, na Síria, na Babilônia, estavam sob o domínio dos romanos também? Memória seletiva do ponto de vista deles. Mas a gente conhece bem, Memória seletiva é comum no ser humano. Às vezes fazemos o mesmo quando tentamos nos defender a nossa posição. Escolhemos o que lembramos de acordo com para melhor apoiar os nossos argumentos, as nossas desculpas. Versículo 34 e 36, Jesus esclarece: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho permanece a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. O que significa ser escravo do pecado? Nosso pecado não só acarreta uma sentença de morte, mas também impõe uma corrente que escraviza. O pecado nos aprisiona, dando-nos prazer instantâneo, mas na última, deixa-nos com mais vontade. Um pecado leva ao outro, sugando para um buraco escuro que a pessoa não consegue mais sair. O poder do pecado sobre nós torna impossível, com as nossas próprias forças, não pecar. Mas há uma boa notícia. Ao morrer na cruz, Jesus derrotou esse poder do pecado. Aqueles que se apegam a Ele para a salvação e vivem como seus discípulos, experimentam a liberdade dessa escravidão,
da escravidão do pecado. Os crentes em Jesus recebem poder espiritual para resistir à tentação e se apegar a Ele e viver como Deus planejou. A luz de Jesus revelou mais verdade sobre eles. Ele sabia o quão importante era para os judeus a prova da descendência de Abraão. E ele não estava discutindo sobre a descendência física. Em vez disso, ele estava falando sobre a descendência espiritual, começando a estabelecer um contraste entre o pai dele e o pai deles, terreno, a verdade e as mentiras. Versículo 39 a 42, Abraão é o nosso pai, responderam eles. Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles. Nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus, agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Jesus conectou Abraão a seus verdadeiros filhos, como filhos de Deus. Versículo 39, ele disse que se eles fossem filhos de Abraão, fariam o que Abraão fez. E o que Abraão fez? Hebreus 11 diz que ele depositou a sua fé em Deus, seu pai, obedecendo-o e confiando em suas promessas. Romanos 4 diz que a fé de Abraão em Deus lhe foi creditada como justiça. Versículo 42, Jesus disse que os filhos de Deus amam seu filho. Os filhos de Deus amam o seu filho, Jesus, e acreditam que ele foi enviado por Deus. Portanto, o que importa em ambos os casos é a crença em Deus e em sua palavra. É isso que determina se alguém é filho de Deus, Pai. Esta é uma verdade dura. Embora todos nós tenhamos sido criados por Deus, apenas aqueles que acreditam em Jesus, a palavra de Deus e a luz do mundo, são contados como filho de Deus. Não há meio termo. Somos filhos de Deus porque acreditamos em Jesus, ou não somos. E a verdade fica ainda mais difícil. Jesus continuou dizendo que esses judeus incrédulos não apenas não eram filhos de Deus Pai, mas seu pai, na verdade, era o diabo. A luz de Jesus expõe que eles pertenciam ao diabo, não a Deus. Isso estabeleceu um contraste entre verdades e mentiras no versos 44 a 45. Jesus esclareceu que ele só fala a verdade enquanto o diabo só fala mentiras. E eles não conseguiram entender a verdade que Jesus falava enquanto ouviam a mentira de seu pai, o diabo. Isso é preocupante. A diferença ou a rejeição de Jesus equivale à influência e à recepção do diabo. Significa a diferença entre a luz da verdade e a escuridão das mentiras. Novamente, não tem meio termo, ou de Cristo ou do diabo. Jesus deu essa forte advertência aos judeus, e nós também. A resposta nossa a Cristo nos coloca de um lado ou de outro, não tem meio termo, e é uma consequência eterna. Essas palavras difíceis de ouvir foram difíceis para os judeus, e é muito difícil hoje em dia serem escutadas. Versículo 48 a 59, Jesus fala sobre a libertação da morte através da luz que ele traz. A atitude defensiva que surgiu nos judeus quando Jesus disse que eles não pertenciam a Deus nos versículos anteriores, surgiu uma revolta. Portanto, não é de admirar
terem insultado Jesus, chamando ele de samaritano, odiado e possuído por demônios. Verso 48. Jesus, porém, manteve-se firme na sua posição e comparou como ele honrou seu pai e eles o desonraram. Ele honrou o pai, obedecendo-lhe, falando a verdade que recebeu de seu pai. Os judeus, por um outro lado, rejeitaram totalmente Jesus e a sua mensagem. Versículo 51, Jesus aproveitou outra oportunidade para falar da liberdade, da morte, quando ele disse: asseguro, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Essa morte espiritual jamais ficará afastado de Deus. Fechar os olhos aqui e abrir os olhos do lado de Jesus e de Deus. Ou esperar Jesus voltar. Se a pessoa tiver quando Jesus voltar, ela verá Jesus. Vai ficar do lado dele. Ele misericordiosamente deu a esses judeus oportunidade de receber o perdão dessa condenação. O perdão que ele deu para a mulher adúltera. O perdão que ele nos dá. Todos nós nascemos pecadores e saímos do útero das nossas mães com uma sentença de morte, condenados, pairados sobre a nossa cabeça. Em outras palavras, quando nascemos fisicamente, na verdade estamos espiritualmente mortos. Quando acreditamos em Jesus e nos tornamos seus discípulos, nossa sentença de morte é cancelada. Não temos mais essa morte. Temos liberdade. Embora os crentes ainda experimentam morte física, como eu disse, nesse mundo, não experimentam morte espiritual. Não vamos experimentar a separação de Deus. Pelo contrário, seguimos a luz do mundo como crentes. Experimentamos a luz da vida eterna na presença de Deus. Continuaram rejeitando em oposição a Jesus. Eles acusaram ele de se elevar acima do grande patriarca Abraão. Jesus respondeu: não estava tentando se elevar ou gloriar-se acima de Abraão. Ele acrescentou que até Abraão ensinava pelo dia de Jesus. Ele ansiava pelo dia de Jesus. Até Abraão aguardava ansiosamente esse dia, o Redentor e os Messias prometido. Abraão não entendeu totalmente a salvação que estava por vir, mas colocou a sua fé em Deus, em suas promessas, e se alegrou porque estava por vir. Finalmente, Jesus fez uma declaração ousada da sua divindade no versículo 58, quando ele diz: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Essa foi a gota d'água para os judeus. Na fúria que os cegou, eles ficaram totalmente cegos, com raiva, tentaram apedrejar Jesus, mas ele se escondeu e escapou do terreno do templo. As Escrituras não registram que ele retornou ao templo para ensinar. Depois disso, podemos imaginar que foram as suas últimas palavras: eu sou. Permaneceu em seus ouvidos até no dia que Jesus foi morto. Essas palavras de Jesus: eu sou. E com isso a gente chega à nossa segunda verdade, o nosso segundo princípio, o segundo e último. A luz de Jesus oferece libertação da morte espiritual. Nosso destino não precisa ser sentença de morte espiritual que paira sobre a humanidade. Jesus, a luz do mundo, experimentou trevas da morte espiritual para que possamos desfrutar da vida eterna. A morte física de Jesus nos trouxe vida espiritual e vida física quando ele nos ressuscitar. Qual tem sido a sua resposta, a sua oferta verdadeira, a oferta verdadeira de Jesus, a oferta verdadeira de liberdade que Jesus te traz?
Você está escravizado pelo pecado, sentado no corredor da morte? Você abriu seu coração para Jesus para receber o perdão dos seus pecados e liberdade espiritual? Vivemos num mundo mergulhado por trevas. Enquanto o pecado estiver presente, exercerá poder escravizador sobre essas pessoas e exigirá um salário mortal sobre a humanidade. Há esperança para quem crê. Como isso pode parecer para você? Essa esperança, ela te conforta? O que está te impedindo de entrar na luz gloriosa de Jesus e experimentar a liberdade espiritual, agora e para sempre? Tenha uma ótima semana. Deus te abençoe.